abençoando nossos irmãos em todas as partes. Nossos irmãos ali do meu ministério no estado do Pará, os irmãos ali da África. A gente tem um comunicado aqui para o povo, né? O povo mundial, o povo que crê na mensagem de um só homem. Que a junta de administrador, a junta de diáconos, eles decidiram, né? Unanimemente, a gente ficar como está, tá bom? Vai continuar as mensagens do pastor Osmar sendo tocada, o irmão Adriano vai continuar fazendo aquela primeira parte, lendo os nomes, orando pelos enfermos, e vamos continuar e tocar esta obra, tá? A igreja vai estar aberta quinta, sábado e domingo à noite, com uma mensagem de Deus na voz do nosso saudoso pastor Osmar Rodrigues Costa, né? Nós primeiros vamos dar um tempo, vamos orar, vamos deixar passar este luto, tá bom? Vamos deixar passar este luto. Eu creio que muitos dos meus irmãos aí através da internet ainda estão abalados, estão sentindo como nós estamos sentindo, mas vamos dar este tempo e a gente continua fazendo o nosso dever cristão, tá bom? Deus abençoe. Pastor João, é com o senhor agora. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os irmãos através da internet. Deus abençoe os irmãos aí da África, né? Moçambique. Desculpa. Eu quero ler uma carta que os irmãos enviaram. Os irmãos lá de Moçambique, e eles todos assinaram essa carta. A viúva negra. Foi mais que uma década que o Senhor nos deu a graça de ver, crer e caminhar com a palavra em carne humana. Sim, em Jesus o Senhor pregou e fez muitos milagres que chamou a atenção. Em Brana o Senhor fez muito mais milagre, mas hoje no Osmar, ó glória, o Senhor operou grandes milagres. Para nós, povo da África, o maior milagre foi ver a mesma coluna de fogo em pele humana. Que saíste a ver em Franca? Uma cana abalada pelo vento? Não. O outro véu, o mesmo Deus, hoje nós também testificamos. Ele foi Deus que caminhou por nossas ruas, por nossas praças, num homem chamado por Osmar Rodrigues Costa. Nós testemunhamos a Escritura. Cumpri no nosso meio. Vimos o dia da nossa redenção e fomos selados. Cantamos novos cânticos com o irmão José da Silva cantando. Os campos branqueados, o tempo é passado, a ceifa já chegou, o joio é atado, no fogo é lançado e a cinza se tornou. Quem mexe com trigo, não há nenhum perigo, recebe galardão, depois vem o ceifeiro, recolhe no celeiro os frutos de João. Ei, glória! Nós testemunhamos e tivemos a honra de chamá-lo de irmão, pai, pastor, marido. Glória! Nossa oração, nosso amado Deus, nós prometemos que não vamos casar de novo com outro homem. Prometemos permanecer viúva. Ninguém conseguirá nos dar o mesmo prazer. O Senhor conhecia o nosso corpo, sabia onde tocar. Oh, glória! Como nos dava prazer aquele seu toque do Apocalipse 22:17. Aquele seu toque do novo nome Brana. Aquele seu toque de uma só pessoa. Aquele seu toque de um só nariz. Aquele seu toque do assim diz o Senhor. Aquele seu toque, irmãos da África, Moçambique. Deus abençoe os nossos irmãos
em Moçambique. Vamos dizer junto? Vamos dizer junto: Deus abençoa os nossos irmãos em Moçambique. Amém. Agora é os nomes, né? Hoje, pela graça de Deus, nós batizamos três irmãs, e foi 3 irmãs e 2 irmãos? Não, foram 6 o total, né? Eu tenho o nome de aqui. Irmão José. Cadê ele? Vem aqui. Eu vou chamar vocês pelo nome, vocês vêm aqui à frente, aqui. Para o povo lá fora também ver, né? Que Deus abençoe vocês. A gente começou um pouco mais cedo, né? Irmão Felipe, irmã Larissa, irmã Raíza, irmã Lúcia, mãe do irmão Gleifson. Vou tirar uma foto. São 2 filhos do irmão Adriano, né? A filha do irmão Jonathan, filha do irmão Zezinho, e a outra, a filha do irmão Alessandro. A irmã Lúcia, sua mãe, irmão Gleifson. Chegaram, hein? Não, é que eles estavam para vir no culto às 7, né? É por isso. Amém. Deus abençoe vocês, muito obrigado, viu? Vocês sabem o hino aquele que os irmãos africanos citaram aqui, do irmão José da Silva? Campos branqueados? Não? Tem ele? Amém. Vamos ficar de pé. Hoje a gente vai ter uma meditação e depois nós vamos ouvir uma pregação do pastor Osmar. O irmão Jonathan disse que vai rodar 25 minutos uma pregação dele para nós. Eles estão preparando ali. O pastor Mendes pediu para mim falar aqui um pouco. Deus abençoe a todos através da internet. Para mim foi um prazer estar aqui com os irmãos. Também uma tristeza, né, de não encontrar o pastor Osmar aqui conosco, né, como sempre, durante 12 anos que a gente vem aqui, outros 20 anos, ele sempre com aquele sorriso, com aquela alegria, com aquela recepção divina, né? Era uma recepção divina, aquele amor, nunca com uma cara fechada, sempre com um sorriso, sempre de braços abertos. E a igreja, todo mundo tem chorado, coração partido, né, por ter perdido o nosso pastor muito jovem, né? Ele foi recolhido por Deus, né? Ele não era um homem velho, ele foi recolhido, Deus o recolheu, mas a sua mensagem ficou, né? O irmão Brana disse: eu vou com isto para a sepultura. O pastor Osmar não levou para a sepultura, porque não haveria uma outra mensagem, nem outro mensageiro, né? O irmão Brana levou, porque teria um outro ministério, um outro mensageiro, mas o pastor Osmar não levou com ele para a sepultura. Ele deixou para nós esse alimento, né? Porque eu estou aqui por causa da pregação, da mensagem que ele nos trouxe. Através dele nós entendemos os 7 selos, através dele nós entendemos o que o irmão Brana estava querendo dizer.
Através dele nós aprendemos a ler entre linhas, né? Tudo foi através dele. Através dele nós aprendemos que o novo nome é Brana. Através dele nós ficamos sabendo que o Cordeiro tinha saído do trono da intercessão, que a era tinha terminado, que o Cordeiro transformou-se em leão. Através dele nós descobrimos que a mensagem era de um, senão teria muita confusão. Então, quando ele partiu e nos deixou tudo isto conosco, né? E eu creio que essa mensagem está encarnada em nós. Como ele pregou uma pregação, que Deus não está mais na Bíblia, Deus não está mais nas mensagens, Deus está encarnado em nós. Então, Deus está encarnado em nós. Ele não está mais no CD, não. Ele está na noiva. Ele está na esposa, né? Se você pensa, não, ele está aqui no CD, não, então ele não encarnou em você, né? Você apenas decorou a mensagem, como o pessoal da Pirata, e saiu repetindo, como um papagaio, sem saber o que está falando. Apocalipse 10, versículo 8 a 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me um livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Pai Celestial, abençoa teus filhos através da internet, abençoa teus filhos aqui presentes, abençoa a tua palavra, que já foi profetizada outra vez. Nós estamos aqui profetizando outra vez aquilo que foi trazido para nós em 23 anos, ó Pai. Muito obrigado por esta hora. Fala conosco, dê o conforto, a graça, a segurança. Toma todo o espírito sob o teu domínio aqui, Pai. Abençoa essa igreja, que seja uma igreja revelada, que tenha discernimento do Espírito Santo, uma igreja que venha ter visão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Quando há profeta, quando existe profeta, Deus trata com profeta, não com sonho, né? Deus nos trata através de sonho quando não tem profeta. E eu gostaria de meditar sobre o homem ungido e o povo ungido. Durante as eras sempre tivemos um homem ungido, né? Depois que esse homem se foi, o povo ungido com aquela mensagem daquele homem. Tivemos Paulo, depois teve o povo, né? Daquele povo surgiu um mensageiro. Agora você não vai pensar que vai surgir um outro nesse último tempo. Mas nós tivemos Lutero, um homem ungido, tivemos o povo ungido, mas depois surgiu Wesley, né? Que foi um homem ungido. Depois nós tivemos um povo ungido, que foi o povo pentecostal. Foi ungido na restauração dos dons. E depois nós tivemos Brana, o homem ungido. E depois que o irmão Brana foi, aí veio o povo ungido. Mas logo Deus, como ele prometeu, que ele ia levantar um outro homem. Então esse homem tinha que estar ungido.
Agora, quando o homem está ungido, ele tem uma mensagem. Ele pode ser o homem falso, o verdadeiro falso. O verdadeiro falso também tem uma mensagem. Você pode ver que Joseph Smith, ele era um verdadeiro falso, mas ele tinha uma mensagem. E aquilo produziu uma igreja. Aquilo produziu um ministério. Não falando somente de Joseph Smith, mas também de muitos outros falsos ungidos. E o irmão Brana pregou em 65 a mensagem, os ungidos dos últimos dias. Ele disse ungido com Espírito Santo. Agora, nesse nosso tempo, a igreja não esperava levantar um homem ungido. A igreja tinha esperança no que o irmão Brana tinha falado sobre o irmão José Brana, que seria um profeta. Mas Deus não ungiu ele com uma mensagem. Deus deu um trabalho para ele fazer, distribuir aquele alimento. Por isso ele disse que seria o armazém do alimento. Mas quando você vai no mercado, você compra arroz, feijão, carne, você não vai comer cru. Tem que preparar na mão dos profissionais. Então, tinha que ter os cozinheiros, alguém que sabia preparar. Então, tinha que ter uma senhora Brana, uma cozinheira, um ministério para preparar esta comida. Então surgiu e a profecia se cumpriu, o homem ungido. Nós vemos que a igreja que dorme hoje, ela joga esse homem ungido para o irmão Brana, mas o irmão Brana foi quando ele estava em vida, esse homem ungido. Mas por 23 anos nós tivemos o homem ungido com uma mensagem ungida. E depois da sua partida, aparece o povo ungido, o ministério que é a esposa, com aquela mensagem ungida que aquele homem trouxe. Aí descobrimos, por suas mensagens do irmão Brana, que ele tinha prometido um homem. O que veio fazer esse homem? Colocar as coisas em ordem. Quando se bradava bem alto no Brasil e no mundo, que o irmão Brana estaria retornando, fazendo uma viagem de avião para cumprir a visão da tenda, quando o homem ungido apareceu, eles silenciaram. Por quê? Porque quando o leão ruge, até os grilos ficam quietos. Então estava faltando o rugido do leão. Tudo se aquietaram. Aquietou-se a dualidade. Aquietou-se a ressurreição isolada, aquietou-se os plenários, quando o leão rugiu, que foi uma mensagem, e é uma mensagem que sacudiu a nação, uma mensagem que sacudiu o mundo, uma mensagem que os próprios, aqueles que foram inimigos, escreveram livros, tiveram que testificar na sua morte. Tiveram que chamar de seu líder. Tiveram que dizer, essa voz sacudiu a nação. Essa voz vai permanecer. Então, hoje está aqui o povo ungido. De Apocalipse 10, 8 a 11, é um povo ungido. Porque Deus já recolheu o mensageiro, colocou para dormir, mas não recolheu o povo, não recolheu a mensagem. Aonde está essa mensagem hoje? São João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você vai conjugar o verbo
Eu, tu e ele, nós, vós e eles. Jesus disse, eu estarei em vós. Então ele voltou a se encarnar de novo. Ungir de novo um povo. Ele tinha ungido um homem. Nós pregamos aquela mesma mensagem ungida. Nós não podemos sair fora da mensagem. Nós não podemos negar o homem que Deus levantou. Goiânia honra o homem que Deus levantou nos anos 70. América honra o 7º anjo que Deus levantou nos anos 30 até 65, William Marion Branham. Hoje, honra a quem deve a honra. Nós honramos o homem que Deus levantou aqui no Brasil para trazer essa mensagem. Osmar Rodrigues Costa. Você aí na internet, de repente, pensa que nós estamos idolatrando um homem. Não. Você não honra o seu pai, não tem uma foto dele, uma filmagem. Deus nos deu um pai na fé. Gostei demais vocês aí na África, irmão Fernando Bonde, irmão Xadreque, pela carta. Pela consideração, e acima de uma consideração, a revelação que vocês tiveram 10 anos, exatamente Apocalipse 10 anos ouvindo, 10 anos sem ceia, 10 anos sem um companheirismo como este, mas acompanhando o companheirismo. Deus recompensa cada um de vocês. Toda aquela unção que estava nele, está em vocês aí. Está em nós aqui. Desde o norte, o sul, leste, oeste. E por todas as partes do mundo. Como temos recebido mensagens de irmãos que foram abençoados, ouvindo essa mensagem por anos, e outros no anonimato. Agora é hora de você sair do anonimato. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Somos os guardiões dessa mensagem. Somos aqueles que guardamos essa arca. Somos parte desse ministério. Somos a esposa. Se somos a esposa, então ele está encarnado em nós. Temos casado, temos nos tornado um. Agora, esse ministério de Efésios 4 é o mesmo de Apocalipse 10, 8 a 11. Você pode ver que é Efésios 4 e 11. Você vê que o 11 está ali. Veja só, 380, Cristo é o mistério de Deus revelado. A minha mensagem é breve. E ali dentro, haveria de vir um tempo quando ele pudesse se expressar na plenitude de sua divindade, deidade, através de sua igreja, ter as preeminências em sua igreja. Oh, que coisa, o quê? O homem ungido, agora
o povo ungido. Vemos o cumprimento, o duplo significado da Escritura. Jesus, quando ele foi para o Egito, depois que ele subiu, foi para cumprir Oséias capítulo 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. Israel tinha saído do Egito através de Moisés. Quando Jesus volta do Egito, depois da morte de Herodes, cumpriu aquela mesma Escritura. Você pode ver que a Escritura se cumpre de uma forma muito simples. A Escritura de Apocalipse 10, 8 a 11, cumprindo em Franca, não num prédio bonito como este, mas ali, como o prédio de São Joaquim da Barra, era o prédio aqui. Um pouquinho a gente, a Escritura se cumprindo. A igreja que dorme, a Nécia, não viu isto. A noiva, aos poucos, Deus foi abrindo os seus olhos e ela começou a enxergar. Como disse os nossos irmãos da África, Deus andando nas ruas de Franca, dirigindo um carro, ele não gostava que eu, o pastor Mendes, qualquer um pregasse isso quando ele estava em vida. Agora, depois que ele partiu, a gente fala. Ninguém falou quando o irmão Brana estava em vida, a não ser Osbo. Osbo falou, mas continuou cego. Depois que o irmão Brana partiu, também eles não viram que Deus esteve numa carne, andando nas ruas de Jeffersonville, dirigindo um carro, voando num avião. Eles não viram. Só depois que partiu. Eles também não conseguiram trazer uma mensagem completa, porque Deus não abriu seus olhos. Eles apenas estavam na sua intelectualidade, conhecimento da mensagem, e o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Diz o apóstolo São Paulo, eles não conseguiram também ver. Fênix parece que chegou bem perto, mas também não conseguiu ver. Aqui no Brasil a mensagem, ela já chegou híbrida, com a ressurreição isolada, mas ela chegou. E o tempo passou, até que ela chegou a uma perfeição, até que Deus achou o homem que ele procurava. Porque Deus sempre procurou um homem, nunca um homem procura Deus. Deus encontrou a Moisés, ele precisava daquele homem, um homem que estava fugindo. É esse que Deus busca. O homem Saulo estava fugindo também daquele chamado, perseguindo, matando, prendendo, e Deus buscando um homem. Mas ele não tinha escolhido 12. Agora eles estavam ali pregando em avivamento, não, mas ainda não era o homem. 20 anos terminou o ministério de Pedro. No ano 2000 terminou o ministério de Goiânia. Deus precisava de um outro homem. Por quê? Não sabíamos que o Cordeiro tinha saído do trono, que a intercessão tinha terminado. Vocês acham aí pela internet, curiosos que vocês sabiam? Vocês estavam escondidos nos seus quartos, escutando, talvez com fone de ouvido, para depois pregar para a sua congregação como um grande homem de conhecimento. Deveriam retratar-se, deveriam ser sinceros, deveriam dizer, ouvi um homem de Franca, chamado Osmar Rodrigues Costa, não dizer, um homem de Franca, aqui em Franca tem muitos homens que pregam, mas a terceira puxada era só um, e vocês ouviram, vocês têm o seu CD, e vocês não quebram esse CD, porque vocês se alimentam dele.
Aí Deus encontrou aqui o homem que ele precisava. Ninguém sabia o que eram os trovões. Ninguém sabia o que eram os selos. Todos tinham os livros, mas não sabiam nada. Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Mas como é que você pode falar isso, pastor João Bispo? Eu ouvi o pastor Osmar dizendo, Laodiceia 38. Eu não vim para falar isso, tem outra coisa aqui. Mas eu estou falando. Você sabia? Não. Você teve que ouvir. Eu tive que escutar um CD chamado Brinde para Pastores. E eu ouvi. Eu escutei todo para crer. Depois eu fui escutando. Aí que eu vi que eu não estava vendo a mensagem. Deus me deu graça para subir com ele. Deus me deu graça para ser parte dessa ponte. Deus me deu graça para ir atrás dele nessa ponte. Que eu sei que essa ponte não vai cair. Não vai ruir. Esse ministério não vai terminar. Porque nós não buscamos ministério. Não, o homem que busca ministério, Deus nunca chamou. Disse o apóstolo São Paulo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Nós não buscamos estar aqui. Ele nos chamou. Nos revelou. Hoje, não tem homem ungido no Brasil. Hoje tem um povo ungido com a terceira etapa, ungido com 7 trovões, ungido com a mensagem de uma só pessoa. Hoje, um povo. Vocês estão esperando um substituto do pastor Osmar? Não tem. Não vai ter. Você não vai encontrar. Você vai encontrar personificadores. Como apareceram tantos, né? Esses que saíram do nosso meio, com espírito de liderança. Veja que eles não podem se unir entre eles, porque cada um é líder. Nós temos um líder que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mensageiro do dia. E nós vimos quando o Espírito Santo estava trabalhando no homem ungido. Porque tinha mensagem. Com a veia entupida, tinha mensagem. O sangue tinha que correr. Deus tinha que fazer correr aquele sangue ali. E aqui falava como um leão. Saía alimento. Podia intitular essa mensagem até como um tributo ao pastor Osmar. Em vez de um homem ungido, povo ungido, tinha força. Em casa, tomava remédio, problema de diabetes, várias complicações. Ah, você pensava nele, um homem rico. Ah, ele tem muito dinheiro, ele está bem forrado. Você está enganado. Você está enganado. Ele não deixou grandes quantias no banco. Não. Ele não deixou grandes quantias lá no banco. Ele foi um homem que ajudou o povo. Ajudou quem tinha necessidade. Pagou as contas das pessoas. Na mensagem, em nome de Jesus, você vai ver que um homem também fazia isso, chamado William Branham. Pagava a conta da viúva no seu armazém, que ela não tinha condições de pagar, pagava o aluguel, mandava reconstruir a casa que foi queimada. Você sabe desse lado? Um pastor em necessidade, perdeu toda a igreja, foi acometido com a Covid. E antes disso, doente,
Ele me chamou, pastor bispo, vamos ajudar esse pastor? Eu disse, vamos, faz anos que nós ajudamos esse pastor. Aí você fala que nós só queremos dízimo, você não conhece o outro lado, deveria conhecer. Por que você não veio conviver com ele, andar com ele? Eu vim conviver com ele. Eu vim, andei com ele, viajamos junto. Atravessamos o rio de Mamangazinho, mais do que uma vez, naquelas canoas perigosas, com aquele motor. Fomos lá fazer o culto, no tabernáculo do pastor Mendes, ali na casa do irmão Sebastião, que está escutando este culto. Ele esteve lá na ilha, dormiu lá. Lugares de bandoleiro, pistoleiros, ele dormiu lá. Você pensa que é rasinho o rio? Como é o nome, o Rio Gomar? É fundo, ele não teve medo. Sua voz ecoou na selva do Amazonas e continua ecoando. Faltava muitas palavras para falar do ministério deste homem, para falar deste homem. Só a pessoa que esteve ao seu lado por todos esses anos, chamada irmã Ruth, que pode dizer um verdadeiro homem de Deus, um esposo que eu vou amar eternamente. A igreja tem que ficar ao lado dessa senhora, irmã, dessas filhas que foram junto nas viagens, seu filho, os seus outros filhos também, dar o apoio, o carinho, para que aqueles que estão fora do caminho voltem à comunhão. Reconheça a mensagem que o Pai pregou. Deu sua vida neste púlpito. Domingo estava ele aqui com a veia entupida, pregando a mesma coluna de fogo. É hora de amar. Não é hora de lembrar o passado. Nós queremos lembrar o passado, o que fez, o que não fez. Ele ensinou a amar. Pastor João, não importa o que ela fez, o que ele fez, recebe de volta, perdoa. E vocês, filhos, que estão me ouvindo, que estão fora da comunhão, que não é batizado, filho do pastor Osmar, filhas, volte a Deus, vem servir a Deus, o Deus do teu pai, que foi um mensageiro, um profeta. Entra dentro da unção dessa mensagem, esse povo ungido, deu carinho para eles. Só ela, dando remédio na hora certa, a insulina. Vocês, irmão, ele tomava insulina, sabia? Só a diabetes, se não cuidasse, ia lá em cima. O Jonas dirigindo para ele, também com diabetes, carro em movimento, e ele aplicando insulina no seu umbigo. Estou falando que eu vi. Agora a esposa do pastor, a viúva do pastor, que sofreu com ele, vocês, igreja, família do pastor, visita ela. Estou dizendo o que disse o irmão Brando. Visita ela. Dê todo o carinho. Vá lá fazer uma visita. Ora por ela, porque ela sofreu ao seu lado. Para nós termos essa mensagem. Já pensou se não fosse ela? 80% do ministério dele? A mulher
de um pastor, 80% do seu ministério, nós não teríamos essa mensagem. Orando por ele, cuidando dele. Eu tenho filhos do outro casamento. Eu não permito eles falar isto da minha esposa. Passa meu terno, minha camisa. Quando eu viajo, ela prende cada gravata numa camisa, cada terno em um cabide. Esse é para tal dia, esse aqui, assim, assim. Teu remédio, não esquece. Já comeu? Então, vocês não têm direito, vocês têm que amar ela. Vocês precisam amá-la. Porque se temos a mensagem, aí nós dizemos, graças ao pastor Osmar, ele tinha 20%. 80% era dela. Ou eu estou falando errado aqui? Vocês conhecem a mensagem? Estou lhe falando certo. Tira a mulher do ministério de um homem. Né? Ele já não é mais bem visto. Deus te abençoe, irmã Ruth. Desculpa eu ter que usar seu nome nessa inspiração, porque eu creio que é o povo ungido. É o povo ungido. O sul está chorando. Irmão me ligaram chorando. O norte está chorando. A África está chorando. A Europa, família Covade ali, que Deus abençoe vocês. Irmão Yosif, irmão Kizan, sua família. Estou inconsolável. Porque era uma pessoa especial, além de um pregador, um profeta, um pastor, um conselheiro, um marido, um homem de caráter. Senhor Jesus, nós perdemos algo precioso. Eu sei que está contigo, mas nós perdemos. Nunca vamos esquecê-lo. Você que está ouvindo, que já esteve nesse ministério, reconcilia com Deus. Antes que o povo ungido saia, o homem ungido já foi, agora falta o povo ungido. Reconcilia-se com o Senhor. Retorne a Ele. Oh, que coisa! Para trazer de volta a noiva ungida e o noivo. Ungido por quê? Aceitar o que Eva rejeitou e Adão, voltando com a unção da palavra, que ele disse, minha palavra é espírito. Veja, ungido com a palavra, o que Eva rejeitou, ele volta a nós e nós aceitamos. O que a Eva desse dia rejeitou, nós temos aceitado. Nós não buscamos essa mensagem, ela que nos achou. Nós não buscamos estar aqui, ser parte desse ministério, ele que nos achou. Nós éramos os coxos, cegos, mancos e aleijados. Os convidados se foram, e cada um tinha seu compromisso. Nós, coxos, com problema de casamento e divórcio, com vários problemas, ele disse, vem, entra, ainda tem lugar, entra. Tem uma comida aqui, o cordeiro saiu do trono. Mas que é isso? A intercessão terminou, ele subiu com o novo nome, Brana. Não é a nova mensagem, como você acha, não. É Brana. B-R-A-N-H-M. Aleluia! Ele subiu, foi com este nome. Não adianta vocês ficar bravos aí, ranger os dentes. Nas trevas, arranja os dentes mesmo.
Não é isso que diz a parábola? Serão lançados nas trevas, e haverá choro e ranger de dentes. Você já está no choro e ranger de dentes, porque você range os dentes, você diz, não, tem que apertar o play. Não, aqui é o povo ungido. Conversa com um desses ungidos aí, você vai ver. Estão tudo armados. Eles não estão com arminha de brinquedo, não. Eles estão com 7 trovões. O novo nome, com a mensagem de uma só pessoa. Eles são o povo ungido. Jovens, Deus abençoe vocês. Siga nessa valentia. Nessa mensagem de uma só pessoa. Abandona o mundo. O entretenimento do mundo. Ninguém está proibindo você usar celular, mas aprenda, tenha uma disciplina, para que você possa dominar essa internet. Agora, se você buscar receber o batismo do Espírito Santo, você vai dominar. Você não vai deixar a panela do arroz queimar. Você não vai rodar na escola, porque você vai usar o seu celular para estudar suas matérias, para fazer pesquisa, porque tem tanta bobagem, tanta coisa na internet, tanta fake news tem na internet, tanta coisa para te chamar a atenção, para tirar o teu tempo. Você que é novo, começa com as minhas convicções, compra um foninho de ouvido, vai para o serviço, fica trabalhando, vai escutando as minhas convicções. Você que recém se batizou, depois vai, a era terminou. Tem muito alimento aqui. Agora é aqui. É num pequeno celular. Nem precisa ser numa TV grande, não, num pequeno. Você já bota no Bluetooth e você vai ouvindo para o serviço e você volta. E durante a noite você está alimentado, alegre. Nenhum pensamento mau vai te agarrar, vai te assaltar. Nós temos alimento espiritual em seu devido tempo. Nós temos alimento pronto. O irmão Brana tinha alimento para se fazer, se preparar. O ministério quinto são os cozinheiros. Mas hoje nós temos ele pronto. Não tem a comida prontinha que você liga e já traz na sua casa. Hoje nós temos prontinho. É só ligar que já está pronto. Você liga. E aqui você só liga também, já está pronto. Você diz, hoje eu quero um prato. Ele subiu com um novo nome antes do rapto. Eu quero esse prato hoje. Você liga, não, eu quero. Ele subiu com um novo nome. Você diz para o pastor Mendes, ele diz, olha, eu estava até comendo um desse agora, eu já vou te mandar. Nós temos o alimento. Deus assim te abençoe. Deus te dê graça, força para prosseguir. Não importa a tempestade que vem agora. Nós temos uma unção mais forte, nós temos porção dobrada. Eliseu tinha porção dobrada, mais do que Elias. A noiva hoje tem uma porção maior do que pastor Osmar Rodrigues Costa. Você sabia disso? Ela viu o manto, Elias disse, tu vê, quando eu subir, e Eliseu só pedir. Porque nós precisávamos dessa porção dobrada. Ele tinha porção, mas para nós agora é dobrada. É dobrada. É a fé de arrebatamento. É porção dobrada, porque é fé de arrebatamento. É 7 trovões. Veja que o ministério de João nos deu porção dobrada. Aí você fica pensando, mas como?
ele tinha uma porção, agora nós temos a dobrada. Ora Elias e Eliseu. Ora Jesus e Brana. Que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores. Vocês na África têm porção dobrada. Ninguém vai fazer a sua cabeça. Ninguém vai te desviar, porque você está selado por dentro. O diabo fica selado por fora. Não adianta alguém dizer que irmão Brana é o tipo da noiva, porque João não ensinou assim. Para que nós estamos aqui, pastor Mendes? Defender essa mensagem. Não adianta ninguém dizer que o novo nome é a palavra revelada. Não, João disse que é Brana. Agora João tinha o documento, porque foi entregue para ele. A escritura da propriedade foi entregue a Brana, entregue a João, ao sétimo anjo, a João, e hoje a nós. Nós temos a escritura de posse. Prédio, isso vai ficar. Carro fica. Se você se apegar ao materialismo, você vai ficar na grande tribulação com esse materialismo, que a bomba atômica vai fazer cinza. Nós ficamos com a herança. Nós ficamos com o tesouro. Terminando, o irmão Brana disse que nós valemos mais do que o sangue de Jesus. Já pensou o valor que temos? Ele nos comprou com seu sangue, mas vai perguntar se ele nos vende. Vai perguntar se ele nos negocia. Na mensagem Selo de Deus, ele diz isto. Nós valemos mais do que o sangue que nos comprou. Valemos muito mais. Por isso Deus nos trouxe para essa terceira puxada, porque somos de valores. Valemos mais do que o ouro, do que a prata. Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus.